a parte que nos coube em termos de abordagem foi o poldro dos 3 aos 5 anos. O poldro dos 3 aos 5 anos é um animal que tem algumas particularidades nesta fase. O nosso objetivo com esta apresentação é verdadeiramente ver alguns aspectos práticos que podem ajudar os animais nesta etapa, respeitando, em primeiro lugar, as particularidades desta fase, em segundo lugar, as necessidades diárias destes animais e objetivos também extremamente importantes, que é a preservação da saúde e do bem-estar destes animais e, acrescer a isto, fazer umas continhas, ou seja, otimizar os recursos da codelaria e ver em que medida é que as opções que nós vamos conversar aqui poderão ser um investimento caro ou até uma poupança. E as contas são surpreendentes. Então, particularidades desta fase. Em primeiro lugar, um animal que chega às nossas mãos aos 3 anos é um animal que se encontra ainda em crescimento. Já não está a crescer como crescia, ao ritmo que crescia no primeiro e no segundo ano, de todo, mas ainda existe um potencial. E a grande pergunta aqui que é os números, porque os números são sempre extremamente interessantes. Então, utilizando um trabalho fantástico da Maria João Fradinho sobre as curvas de crescimento, que todos nós que estamos no campo agradecemos do coração o trabalho que estão a fazer nas universidades de obtenção destes dados, porque precisamos deles. Quanto é que nós poderemos apontar mais ou menos que um animal dos 3 para os 4 anos ainda poderá ganhar, não em peso de gordura, mas peso de corporal, massa óssea, massa muscular, quanto é que ele poderá ainda ganhar? Será cerca de 50 quilos e em altura muito interessante falamos de cerca de 5 centímetros, considerando o peso, a altura em adulto de 1,60 m. Isto é muito giro, porque quando nós falamos no campo com as pessoas dizem assim, falta-lhe sair o garrote, é mais ou menos a mão travessa, e de facto, verifica-se que essa mãozinha travessa mais ou menos tem os seus 5 centímetros. Portanto, falamos nesta altura de um potencial de crescimento de 5 centímetros de altura ao garrote e de cerca de 50 quilos de peso. E a questão toda é, queremos este potencial? Eu diria que sim, que poderá ser muito interessante e vamos trabalhar para isso. Então seguimos. O que é que acontece também nesta fase? Nesta fase acontece uma coisa tramada, radicalíssima. O poldro talvez viva na vida dele, até esta fase viveu um momento difícil, que foi o desmame. Grande mudança, perdeu a mãe, uma grande mudança em termos sociais, em termos alimentares, mas vem aí uma segunda, isto é como a Covid, temos a crise sanitária e depois temos uma crise social e económica, ou seja, nós temos uma segunda fase difícil para a vida do poldro, que é precisamente quando, aos 3 anos, quando ele sai do campo, onde vivia em liberdade, com os seus coleguinhas, os seus amiguinhos da mesma idade, comia quando queria, às horas que queria, se queria estar quieto, estava, se queria dormir, dormia, se queria correr, corria o que ele queria, não o que lhe pediam, e isto em termos de saúde tem um impacto enorme. Nós sabemos hoje em dia que a estabulação de um animal apenas por um mês já influencia a massa óssea e prejudica a massa óssea desse animal. Então o que é que nós temos? Temos um animal que de repente fica privado da liberdade, está confinado a uma determinada área limitada, vai ter um grau de socialização com os outros animais modificado, o que pode aumentar os níveis de ansiedade e de stress nesse animal, e o stress é contraproducente para o crescimento. É um animal que vai deixar de comer à hora que quer e vai passar a ter horários para a alimentação, e isto tem um impacto enorme na vida deles, e vai começar a comer alimentos que provavelmente não comeu até aquela altura, principalmente quando falamos de animais criados em extensivo. Eles podem nunca ter conhecido o que era um concentrado, eles podem nunca ter percebido o que era uma forragem conservada. E
isto também tem um impacto muito grande, principalmente a nível digestivo. E, por outro lado, ele vai sair e vai ter o exercício, sai à hora que lhe impõem, que vai ter que será necessário, e terá o exercício que está planificado de acordo com o objetivo que se tem para ele daqui por 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque ele será um cavalo seguramente de lazer ou de desporto. Então, esta mudança radical tem um impacto importante a nível do crescimento, porque quanto maior for o stress, mais prejudicado está o crescimento, e tem um impacto enorme a nível da saúde, quer a nível da parte osteoarticular e, muito, muito importante, a nível da saúde digestiva. E em particular aqui eu chamava a atenção para um aspecto giríssimo, lindíssimo que o cavalo tem. Aquele é produtor contínuo de ácido clorídrico. Esta espécie sobreviveu até aos nossos dias, adaptada às pastagens. E como é que ele se adaptou? Apostou na capacidade de fuga e ingestão contínua de pastagem, e para que pudesse digerir essa pastagem que ia ingerindo, ele adaptou-se. E os animais que sobreviveram eram aqueles que produziam continuamente ácido clorídrico. Então o que é que acontece? Ele estava na pastagem, tinha ácido clorídrico, que estava fisiologicamente sempre a produzir, e tinha ali a pastagem disponível para ele comer sempre que lhe apetecia. Isto é um dado muito importante. Por outro lado, nós vamos lhes dar refeições de alimento concentrado, que ainda exacerba mais a acidificação do estômago deste cavalo. Portanto, isto é outro aspecto. Outro aspecto importante são os dentinhos deles. Vinham da erva, habituados a um tipo de mastigação, de um tipo de forragem, e agora vão modificar. E então a utilização dos dentes também vai ser alterada. Aqui nos podres eu gostava muito de chamar a atenção para um ponto que não tem nada a ver com o âmbito desta reunião, mas que é importante, que são os dentes do lobo, que muitas das vezes estão associados a problemas de comportamento do animal durante o desbaste e que tem a ver com o facto de eles se morderem na embocadura. Mas isto, outro aspecto muito importante é que ninguém quer ter podres com vícios. Um cavalo adulto com vícios, morder, engolir ar, morder para engolir ar é péssimo, é depreciativo. E isto aqui eu incluo neste momento na ótica da codelaria o seguinte: uma codelaria produz animais para comercialização porque tem um contexto económico. É para produzir riqueza. Portanto, se nós produzirmos um podro que vai dar um cavalo aos 5 anos, que tem a infeliz ideia de ter desenvolvido um vício durante os anos anteriores de vida, esse animal vai ter um corte no preço final, porque não vai valer o mesmo. Então, focando novamente no podre dos 3 aos 5 anos, o que é que assim seria o ouro sobre azul? Seria satisfazer as necessidades diárias e, como muitíssimo bem já disseram antes, nós precisamos de alimentar o animal para as necessidades diárias deles, e uma das estratégias de observar, pelo menos a nível da energia digestiva, é olhar para o podre e ver se ele está obeso, se ele está magro, se ele está com uma boa condição corporal. Outro aspecto é promover saúde, pelo menos proteger a saúde do animal. É importante o bem-estar, porque o bem-estar influencia o crescimento, influencia a saúde, influencia problemas de comportamento, como os vícios, e que nós não queremos. Mas sempre levando em conta um aspecto concreto, que é a codelaria é uma empresa, portanto, precisa de otimizar recursos. E, de facto, o programa alimentar e o maneio tem, sem dúvida, um peso muito importante aqui. Então, vamos começar por um ponto interessantíssimo, que é a base de tudo, que é: o cavalo é um herbívoro, por isso, a base da dieta de um herbívoro é sempre a forragem. Então vamos só perder aqui uns minutinhos.
Tipos de forragem frequentemente utilizados em codelarias nesta fase. Temos o feno de gramíneas, na nossa prática é aquele que consideramos mais adequado. Temos o feno das leguminosas, como por exemplo a luzerna. É preciso ter muito cuidado, porque tem um teor de proteína bruta considerável e tem a proteína bruta que tem uma ração, cerca de 15% de proteína bruta. Por isso tem que ser utilizada com peso e medida, com calma. Para além disso, em termos minerais, é extremamente rico em cálcio e, tal como a Madalena referiu há pouco, quando é demais é demasiado e também prejudica. Temos depois a palha. A palha é uma forragem de baixo valor nutricional e em podros nós conseguimos trabalhar com ela, mas vamos ver umas contas giríssimas relativamente à palha. Para além disso, a palha tem, quando nós alimentamos a palha, o animal não consegue comer muita palha, porque a palha limita a capacidade de ingestão do animal. E por outro lado, existe um trabalho muito interessante que até aponta a palha como um fator de risco para o aparecimento de gastrites ulcerativas. Portanto, se tivermos que é melhor dar palha do que deixar um animal a morrer à fome, mas se pudermos fazer as outras opções, ótimo. Depois as fenosilagens, os fenos tratados, fermentados. Primeiro tem um aspecto que, uma vez aberto o invólucro de plástico da fenosilagem, temos problemas de conservação, porque ela começa a ter problemas de conservação e tem ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos podem prejudicar o estômago. Outro aspecto que gostava de chamar a atenção aqui é o seguinte, é a matéria seca. A fenosilagem não é como o feno. O feno tem cerca de 97, 98% de matéria seca. As fenosilagens andam entre os 50 e os 60. Assim, de uma forma rápida, por cada quilo de feno que nós damos, deveríamos dar quase 2 fenosilagem. E isto é importante na saciedade dos animais, porque às vezes nós damos 10 quilos de fenosilagem e vemos os animais a comer fezes, estão com fominha, porque não estão saciados. Então, ok, forragem é a base da dieta, mínimo, o mínimo que podemos dar, pelo menos 1,2% de peso vivo. E vá dividido, que é para o animal ao menos poder ir comendo de uma forma mais repartida. Para um poldro de 3 anos, considerando os 400 kg de peso vivo, estamos a falar no mínimo de 5 kg. Satisfaz, mas pode não assegurar a saciedade e vamos começar a ter animais a desenvolverem um vício terrível que é a ingestão das fezes, deprecia o valor, estamos a perder dinheiro. Aumentamos o risco de aparecimento de gastrites ulcerativas, estamos a perder imenso dinheiro porque os tratamentos, o diagnóstico é caro, os tratamentos são caros, fica uma predisposição do animal para a recorrência, portanto, estamos a perder dinheiro. Não otimizar a mastigação, ao não otimizar a mastigação nós vamos ter formação de pontas de esmalte e os poldros vão necessitar mais cedo de intervenções de dentisteria, já estamos a gastar dinheiro e a pagar a alguém para corrigir os dentes do cavalo. E temos outro problema, gestão de stress. Quantos poldros não estão dentro de uma box mais entretidos a pegarem-se com os vizinhos do que a viverem em paz a vida deles? E, na realidade, quando nós lhes damos forragem, não há menino. Eles são uns amores. Preferem estar a comer do que a pegarem-se com os amigos do lado. E então, qual é o nosso ponto de vista? E que não é nosso, isto é algo que é defendido, por isso simplesmente. É feno de gramíneas à descrição. Benefícios. Garante a saciedade. Há uma redução do risco da ingestão dos fezes. Estamos a proteger o nosso investimento. Diminui os níveis de stress. Proteção da saúde. Menor custos de despesas veterinárias. Menor ocorrência de vícios depreciativos do valor de poldro. Birradura, engolir ar, agressividade. Estamos a proteger novamente o nosso investimento.
Mastigação com maior amplitude. Vai haver um desgaste uniforme dos dentes. A probabilidade de necessitarem de intervenção de dentisterias para corrigir pontas de esmalte baixa drasticamente. Diminuição de custos veterinários. Proteção dos... em relação à mastigação, gostava de acrescer algo. Eles sempre que estão a mastigar durante mais tempo estão a produzir saliva. A saliva é tem bicarbonato que protege o estômago do ácido clorídrico. Estamos a proteger o estômago, que é quem vem a seguir. Ou seja, diminuição de risco de gastrite ulcerativa. Estamos a fazer o quê? Poupar imenso dinheiro, proteger bastante o nosso investimento. Então, quando eles começam a trabalhar, as dores de estômago são muito traiçoeiras, porque às vezes manifestam-se de formas estranhas, como por exemplo dores no dorso. Então é o cavalo que está sempre com dores de costas e já foi visto pelo veterinário e diz que não tem nada, ou até já o infiltrou, mas aquilo não está a produzir respostas, ou seja, mais despesa, frustração, atraso no trabalho do animal e na progressão do trabalho. Então vamos às contas. Quanto é que nos custa isto tudo? Não é? Porque isto tudo, o feno, a descrição há de ser caro. Pronto, então vamos lá. Aqui em baixo temos as necessidades, os intervalos para esta fase, das necessidades diárias entre energia digestível, proteína e o mínimo de ingestão e o máximo que podemos esperar de ingestão para um animal de 400 kg. Estes são os valores que nós temos nisto que está aqui. Nós utilizamos para o feno 15 cêntimos por quilo, para a palha 8 cêntimos por quilo e para a ração 40 cêntimos por quilo. Para a luzerna, já vos digo, de memória, mas é o preço de tabela que temos da matéria-prima. E então, moral da história, se nós alimentarmos o animal com o mínimo de feno que ele necessita, 5 kg, nós precisamos de dar para cobrir as necessidades diárias, ou seja, para que ele cresça bem e não perca esta condição corporal, nem perca estes 5 centímetros de altura que tem como potencial, nós necessitamos de 5 kg de feno, aos 5 kg de feno de crescer 4,5 kg de ração. Isto é uma quantidade que nem um cavalo adulto gosta de dar. Mas pronto, vamos dar, por contas. E isto custa-nos 2,99 €. Se nós dermos feno à descrição, que é ir até, assim, ele ficar bem cheinho, se calhar até nem vai conseguir comer os 8 quilos, mas fica feliz da vida, e se lhe vamos precisar apenas de 3 quilos de ração, isso custa-nos 2,69 €. E estamos bem. Em termos energéticos e proteicos, 11. Se nós dermos palha à descrição, para conseguir cumprir as necessidades diárias, nós vamos ter que meter alimentos outros. E vamos ter que meter uma leguminosa, até aí é pacífico. Pronto, metemos 1,5 kg de luzerna. Para não metermos uma quantidade demasiado elevada, porque a certa altura também em termos minerais principalmente começa a ficar um pouco desequilibrado, nós vamos meter uma ração, um alimento composto e vamos outra vez ser forçados a meter quantidades altas de ração. E olhem, vejam, 4,5 kg de ração com 1,5 kg de luzerna e 5 kg de palha não nos dá nenhuma barbaridade, só 22 megacalorias e 842 gramas de proteína bruta. Quanto é que nos custa? Vejam, é o mais caro, 3,16 €. Ou seja, se calhar há poupanças que nos saem caras, ou não, mas eu diria se calhar que sim. Agora vamos fazer o exercício mais giro e interessante, que é, vamos dar-lhe feno, só feno. Se tivermos essa sorte e essa felicidade. Então nós temos um feno que
E eu pus aqui um feno banal, banal como quem diz, que nós arranjamos, conseguimos arranjar 7% de proteína bruta, uma gramínea, mas é preciso conseguir arranjá-la. Então, o que é que nós conseguimos com 11 quilos? Nós conseguimos 18 megacalorias e meia e 660 gramas de proteína bruta. Então vamos a uma coisa que é, e se tivermos um poldro com uma excelente capacidade de ingestão, um poldro que se cole ao máximo capacidade de ingestão, e ele se comer 14 quilos dessa forragem, ele vai cumprir as necessidades. Ou seja, se nós conseguirmos ter um bom feno, administrar a descrição, ter uma noção da quantidade, que ele há de estar pelos 13, 14 quilos, e olhar para o poldro, e ele estar com uma ótima condição corporal, e com a altura ao garrote, medindo com um hipómetro, e sabermos que ele está ok, está perfeito. Em termos de energia digestiva e de proteína bruta. E quanto é que isso nos custa? É o mais barato de todos. 2,10 €. Só gostaria de acabar com isto porque é algo extremamente importante de referir, que é a qualidade da água. A água influencia a ingestão de matéria seca. Se o animal ingerir, tiver problemas na quantidade, um déficit na ingestão da água, ele não vai conseguir atingir o seu potencial de ingestão de matéria seca. E por outro lado, é extremamente importante porque temos estado a ter isso, é a contaminação, a qualidade microbiológica da água, ser potável. E idealmente, sempre, deveria ser à descrição e estar sempre disponível para que o animal ingira. E limpeza dos bebedouros. E pronto, muito obrigada. Muito obrigado, João, pela exposição muito interessante. Não temos uma pergunta ainda que ficou de trás apenas e que eu iria pôr de imediato, enquanto aguardo que haja mais alguma pergunta. O tempo já vai longo, já estamos quase nas 7h30, que seria mais ou menos a hora limite. A pergunta que ficou para trás vem de alguém da Colômbia e que, enfim, destina-se mais talvez à Maria João Fradinho, mas porque é sobre os poldros, mas obviamente, enfim, há quem ainda chame poldros dos 3 aos 5 anos, não é? Portanto, a pergunta é simples, ele diz-nos que na Colômbia não se encontram bons alimentos para poldros, e qual seria então o risco de preparar um alimento com base em aveia, linhaça e um suplemento premix de minerais, lisina e vitaminas? Maria João Fradinho, talvez, depois a Maria João Baldeia, se quiser acrescentar alguma coisa. Não sei se isto era um complemento a uma base de pastagem ou forragem. Pois, a questão é essa, não sei o que é que está aqui a ser perguntado, se é bons alimentos que complementem a base forrageira ou bons alimentos na generalidade. Obviamente que a base do regime, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta me está a ouvir, a base do regime naturalmente deve ser uma base forrageira e tanto quanto possível da melhor qualidade. Não há inconveniente desde que o alimento concentrado seja bem formulado, porque aí se for um alimento à base de aveia, por exemplo, um cereal, ele vai estar desequilibrado na relação cálcio-fósforo, logo à partida, que teria que ser eventualmente corrigido, digamos assim, com o tal complemento mineral ou vitamínico. A linhaça interessante, do ponto de vista, mas tudo isso tem que ser visto em termos de cálculos e ver para que fase é que se está a desenhar o alimento, em que quantidades é que esse alimento vai ser dado. Atenção que um alimento muito à base de cereais tem, digamos, uma concentração muito grande de amidos, que podem ser, em certa medida, um pouco prejudiciais se forem dados em quantidades muito elevadas, superiores àquilo que é recomendado, mas, portanto, se esse complemento, se a base forrageira fosse de qualidade, arranjar um complemento que fosse devidamente corrigido, mas isso de facto um especialista ou um nutricionista que deveria ajudar a formular esse alimento. Atenção, de facto há grande quantidade de cereais
em animais em crescimento. Só chamava a atenção para isso. Muito bem. Maria João Baldeia, quer acrescentar alguma coisa? Confirmar, seria caracterizar a base da dieta, seria caracterizar a forragem, perceber que tipo de forragem é que o senhor tem disponível na Colômbia e depois da caracterização da forragem, perceber qual é a idade, ou seja, quais as necessidades diárias do podre, caracterizar o podre, perceberem quantos anos é que tem, quanto é que ele estará a ter as necessidades e formular para o podre e com as características da forragem, mas depende, se ele tiver, por exemplo, palha, não será possível formular com aveia e semente de linhaça para conseguir atingir ou seja, sem provocar um excesso de ingestão da mistura, será muito difícil conseguir atingir as quantidades de proteína diária que precisa, respeitando há uma coisa que não falamos aqui, mas é a relação forragem-concentrado, não deve ser nunca superior a 40% do total da dieta, a quantidade concentrada administrada diariamente. A aveia tem um teor de proteína que não é alto, por isso, por exemplo, se ele tiver com uma palha que tenha 2-3% de proteína, será, é humanamente impossível. Agora, se tiver um feno bom, se calhar, ou uma pastagem, até que dá para fazer um arraçoamento giro e bom. Sim.